E aí pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje falaremos ainda sobre MMC e MDC, certo? Então hoje abordaremos questões contextualizadas sobre cada um desses temas. A maior dúvida de vocês é: professor, como é que eu vou saber se eu vou utilizar o MMC ou o MDC na questão? Simples, eu vou dar dicas para vocês possam identificar na questão o que se pede, certo? Então vamos lá. Como identificar o que a questão pede? Pessoal, observem aqui, ó. Sempre que a questão pedir um número maior do que o que já tem, ou que a questão pedir algo relacionado ao futuro, algo que vem lá na frente, sempre vai estar falando de MMC, certo? Mínimo múltiplo comum. Lembra disso, quando pedir algo relacionado ao futuro, vamos utilizar o MMC, certo? E quando vai ser o MDC? É o contrário. Sempre que a questão pedir um valor menor do que o que já existe, ou algo relacionado ao passado, ao que já passou, sempre utilizaremos o MDC, beleza? Então, com essas duas dicas importantes, vamos agora responder questões para que vocês possam ver na prática como funciona, tá bom? Vamos lá. Exercícios. Primeira questão falou o seguinte: estudos e simulações são necessários para melhorar o trânsito. Por exemplo, imagine que de um terminal rodoviário partam os ônibus de 3 empresas, A, B e C. Os ônibus da empresa A partem a cada 15 minutos, da empresa B a cada 20 minutos e da empresa C a cada 25 minutos. Às 7 horas partem simultaneamente 3 ônibus, um de cada empresa. A próxima partida simultânea dos ônibus das 3 empresas será às. Ou seja, a questão está se referindo a quê? Ao futuro, né? Ele quer saber quando é que vai ser a próxima partida ao mesmo tempo dos 3 ônibus. Se quer saber o futuro, vamos utilizar o que? O MMC, tá bom? Quais são os números envolvidos aqui? Ó? É o número 5, o número 15, o número 20 e o número 25, não é isso? São os 3 números que estão envolvidos nessa questão. Então é simples, vamos tirar o MMC entre 15, que é de 15 a 15 minutos, 15, 20 e 25, beleza? Por que eu sei que é MMC? Porque a questão fala em algo no futuro, tá certo? Se pede algo relacionado lá na frente, então é MMC, tá bom? Vamos lá. Por 2 fica 15, 10 e 25. Por 2 fica 15, 5 e 25. Agora por 3, não é isso? Fica 5, 5 e 25. Por 5 fica 1, 1 e 5. E por 5 fica 1, 1 e 1. Beleza? Para finalizar, faça agora a multiplicação, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5 dá 300. Então eu descobri aqui, ó, que o MMC entre 15, 20 e 25 é 300. Agora vamos voltar para a questão para ver o que a questão pede. Ó. Ele falou que às 7 horas foi o último horário em que os 3 saíram ao mesmo tempo, certo? E agora ele quer saber qual vai ser o horário que as 3 sairão juntos novamente. Então é de 7 horas mais quanto tempo? 300 minutos. Pessoal, se a gente for transformar 300 minutos em horas, a gente tem que pensar o seguinte, ó, uma hora tem 60 minutos, certo? Quantas horas terá 300 minutos? Que é bem simples, né? Dá para fazer já de cabeça esse cálculo, mas quem não souber, pode fazer essa regrinha de 3 aqui, ó. Então eu vou multiplicar esse por esse, ou seja, meio pelos extremos, né? Ó. 60 vezes x dá 60x. E 300 vezes 1 dá o próprio 300. Finalizando, só a gente dividir o que? O 300 por 60. Que vai dar exatamente 5. Certo? Então eu descobri que 300 minutos correspondem a 5 horas. Beleza? Tranquilo. Daí, pessoal, a última parada tinha sido às 7 horas. Os 3 estavam juntos às 7 horas, certo?
somando 7 horas mais 5 horas, qual vai ser esse novo horário? 7 mais 5 dá 12, né? Então será às 12 horas, onde os três sairão juntos simultaneamente. Então aí vai ser a minha letra 12 horas, beleza? Então a questão que precisou ser interpretada para primeiramente saber o que utilizar o MMC ou o MDC, certo? Após fazer isso, encontramos o valor do MMC. Após encontrar o valor, voltamos para a questão e descobrimos a nossa resposta, beleza? Tranquilo. Vamos para mais uma questão. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi de... Então vamos lá, pessoal. A questão está se referindo ao passado, né? Ela quer saber quanto cada um ganhou. Se já ganhou, é o quê? É relacionado ao passado, beleza? Se está relacionado ao passado, está falando sobre MDC, certo? Então aqui vamos tirar o MDC entre os números envolvidos, que são eles: 144, 192, 216, certo? Vamos lá. 144, 192, 216. Primeiramente, vou dividir por 2, né? Porque tem números pares envolvidos. Por 2, 144 por 2 fica 72, certo? 192 por 2 vai dar aqui 95, 96, certo? 216 por 2 fica 108. Eu vou lá e circulo esse 2 por quê? Porque ele dividiu os 3 ao mesmo tempo, beleza? Por 2 ainda, resulta em 36, 48 e 54. Círculo também porque dividiu os 3 números ao mesmo tempo, certo? Agora por 2 ainda, fica 18, 24 e 27. Círculo novamente porque dividiu os 3 ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Por 2, 9, 12 e o 27 permanece. Por que eu não circulo? Porque não dividiu os 3 ao mesmo tempo, certo? Ainda por 2, repete o 9, fica 6 e 27. Também não circula esse 2 porque não dividiu os 3 ao mesmo tempo. Por 2 novamente, 9, 3 e 27. Também não vou circular, né? Porque não dividiu, certo? Os 3 ao mesmo tempo, tá bom? Próximo número. Por 3, fica 3, 1 e 9, certo? Vamos lá. Vou circular esse 3 porque ele conseguiu dividir os 3 números ao mesmo tempo. Por 3, fica 1, 1 e 3. Também não vou circular porque não dividiu os 3 números ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Agora só faltou 3, vou dividir por 3, fica 1, 1 e 1. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quais foram os números aqui que dividiram esses 3 números ao mesmo tempo? Foi o 2, esse outro 2 e o 3, não é isso? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Antes disso, pessoal, vamos aqui voltar para a questão. Pede o seguinte. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplada e todos recebessem o mesmo número de cadernos, lápis e borracha, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi D. Então, quer saber o número de cadernos, não é isso? Vamos lá. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 3 resulta em 24, certo? Então, o máximo divisor comum entre esses três números é o número 24, certo? Agora, voltando para a questão. Cadernos recebeu 144, lápis 192 e borrachas 216. Então, aqui a gente observa que o quê? Que o número de cadernos foi o que recebeu o menor número de objetos, não é isso? Beleza, então a gente tem como máximo divisor comum o número 24, certo? Entre as opções aqui, pessoal, qual é o máximo divisor comum que favorece o 24? O 4 é divisor do 24? Sim. O 6 também é. O 8 também é. E o 9 não é. Então, eu fico como opção quais números? Letra A, letra B e letra C. O 4, o 6 e o 8. Comparando os três números, qual é o máximo divisor comum entre eles? É o 8, né? Porque o 8 é maior que o 6 e é maior que o 4. E também, obviamente, é divisor do número 24, que foi o que eu procurei aqui na minha questão. Certo? Então, aí vai ser o quê? A letra C. Tranquilo? Uma questão um pouco complicada, né? Mas que requer apenas o conhecimento da gente sobre MMC, MDC e, obviamente, sobre a interpretação da questão. Vamos para mais uma questão. Número 3. O médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. O remédio A de 5 em 5 horas, o remédio B de 12 em 12 horas e o remédio C de 18 em 18 horas. Depois de quantas horas o paciente tomará, então é uma palavra que se refere ao futuro, né? Tomará os 3 remédios simultaneamente. Então, pessoal, como eu falei aqui, ó, a palavra-chave é tomará. Tomará é um verbo que está sendo mostrado no futuro, né? Tomará, então, é algo que vai vir lá na frente, beleza? Então, se é algo que vem lá na frente, futuro, é o que? MMC, beleza? Então, aqui eu vou tirar o MMC entre quais são os números? 5, 12 e 18, certo? 5, 12 e 18. Tranquilo? Por 2 fica 5, 6 e 9. Por 2 fica 5, 3 e 9. Não dá mais por 2, né? Por 3, 5, 1 e 3. Por 3, 5, 1 e 1. E por 5, 1, 1 e 1. Beleza? Agora basta apenas multiplicar, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 24. 24 vezes 5, pessoal. Se você não souber, vai lá rapidão, multiplica. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então aqui, ó, qual a resposta? 120 horas. Letra A. Beleza? Bem tranquilo também aí. Vamos agora para a nossa última questão, certo? Nessa aula. Para que vocês vão pegando ainda mais o jeito de questões contextualizadas envolvendo MMC e MDC. Beleza? Vamos lá comigo. Quarta questão. Um feirante deseja distribuir 576 goiabas, 432 laranjas e 504 maçãs entre várias famílias de um bairro carente. A exigência do feirante é que a distribuição seja feita de modo que cada família receba o mesmo e o menor número possível de frutas. Olha só isso aqui, ó. O mesmo e o menor número possível de frutas de uma mesma espécie. A quantidade total de frutas recebida por cada família representa um número. Então, eu vou fazer aqui, certo? O que tem que ser feito, depois vou observar as opções que tem aqui na questão. Então, ele quer saber o quê? A quantidade total de frutas recebida. Se é recebida, é algo que já passou, né? Se se refere ao passado, então é o que? MDC, beleza? Então, aqui vamos tirar o MDC entre 576, 432 e 504, beleza? Vamos lá comigo. 576, 432 e 504, beleza? Por 2,
Dividindo aqui, ó, 586 por 2 vai dar exatamente 288, certo? 432 por 2 vai dar exatamente 216. E 504 por 2 vai dar exatamente 252. Beleza? Vou circular esse 2 porque ele dividiu os três números ao mesmo tempo, certo? Ainda por 2, 288 por 2 vai dar o que, pessoal? 144. 216 por 2 vai dar 108. E 252 por 2 vai dar exatamente 126, certo? Vou lá e circulo porque dividiu também os três números ao mesmo tempo, certo? Por 2, 144 por 2 vai dar 72. 108 por 2, 54. E 126 por 2 dá 63. Também vou circular porque conseguiu dividir os três números ao mesmo tempo, beleza? Continuando. Por 2, 36, 27 e 63. Por que eu não vou circular? Porque não conseguiu dividir os três números ao mesmo tempo. Por 2, 18, 27 e 63. Também não circulo porque não dividiu os três ao mesmo tempo. Por 2 ainda, 9, 27 e 63. Agora por 3, fica 3, 9 e 21. Circulo 3 porque conseguiu dividir os três ao mesmo tempo, certo? Ainda por 3 fica 1, 3 e 7. Circulo porque dividiu os três ao mesmo tempo, né? Por 3 fica 1, 1 e 7. E agora por 7 fica 1, 1 e o próprio 1 aqui, certo? Não circulo nenhum dos dois porque não dividiu os três ao mesmo tempo, certo? O que vai importar para mim aqui, pessoal? Os números que foram circulados, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, certo? Então a única coisa que vai importar para mim agora são os números que foram circulados, certo? Então aqui agora eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, beleza? Colocando aqui para ficar organizado. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6 com mais 1, 7. Então dá 72. Beleza? Vamos lá. O número que a gente encontrou é divisível por 9? Sim. Se eu dividir 72 por 9 vai dar exatamente 8, né? Então aqui ó, já matei a questão, letra A. Só provando que não vai ser o restante. Não é múltiplo de 7, esse número aqui. Também não é múltiplo de 12 e também não está entre 40 e 50. Então aí vai ser o quê? Letra A. Bem simples, né, pessoal? Então aqui nessa aula aprendemos como interpretar questões e como saber se vou utilizar o MMC ou o MDC, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.